Então a gente começa aqui, assim, o livro de Ruth, ele é um livro pequeno, né? Uhum. Tem 4 capítulos só. Você acha que tem algum sentido no livro de Ruth ser tão pequeno assim? Olha, Porque é um dos menores livros da é Bíblia. um dos menores livros da Bíblia, exatamente. A gente nem sabe, assim, por que o livro de Ruth entrou no cânon, porque pegou a história de uma mulher, outros pensam que foi só por causa da ancestralidade de Davi, mas a gente pode ler essa situação de uma maneira inversa. Ele é pequeno, mas olha que interessante. Foi o único ancestral de Davi que teve um livro escrito só para contar a história dele. Você não tem nenhum livro contando a história de Jessé, pai de Davi. Você não tem nenhum livro contando a história da mãe de Davi. Mas a Ruth está lá. Bonitinha a história dela. Mas será que esse livro é importante por causa dela ou porque ela de alguma forma gerou Davi depois? As duas coisas. As duas coisas não são incongruentes. Por causa dela e ela gerou Davi. Porque se fosse só por ter gerado Davi, eu esperaria ter um livro também contando a história de Jessé. E não há. Mas, ao mesmo tempo, ela é a ancestral do grande rei Davi. Então, temos que conhecê-la. E por que dos ancestrais de Davi, essa é aquela que merecia um livro com 4 capítulos? Ela teve um destaque. Então, o que parece ser pequeno, um livro pequeno perto de Juízes, que tem 21 capítulos. Não, mas vamos olhar para o outro lado. Juízes tem 21 capítulos, falando sobre vários juízes de Israel. Não tem um livro exclusivo só para a vida de Ruth, para a vida de Sansão. Você não tem um livro exclusivo só para a vida de Débora, de Baraque. Você não tem um livro exclusivo só para falar da vida de Jefté. Estou falando dos juízes de Israel. Mas você tem um livro exclusivo só para falar de Ruth. Sim. E também tem a lógica de que, você bem mencionou que ela é de Moabe, certo? E o fato de ela ser de Moabe, que é um lugar, digamos assim, pecador, e de lá gerar uma linhagem tão bela e ao mesmo tempo uma redenção através da fé dela, isso aqui também nos demonstra que, mesmo eu sendo de Moabe, pela fé em Deus, é possível que eu me salve e de mim nasça uma bela linhagem. Olha, isso aqui eu pego com um asterisco, porque talvez muita gente, eu falo isso até como se estivesse olhando para um espelho. A minha formação em termos de geração familiar é tóxica. Eu não tenho uma história bonita para contar de família. Mas eu falo para você que está assistindo a gente, você não é obrigado a seguir as tendências herdadas pelos problemas patológicos da sua família. Tendência não é determinismo. Então, de repente, tem muita gente que fala assim, mas olha, é fácil para o Thiago falar aí, o Rodrigo está lá, os caras estão lá. Não, você não sabe, às vezes, o que está por detrás. Sim. Tendência não significa obrigatoriedade sina. Então, Deus pode fazer milagres com você, independente das suas origens. Há pessoas, por exemplo, que já vieram desabafar comigo, escuta, eu sou fruto de um estupro. Eu fiquei sabendo que minha mãe foi violentada, eu só fui saber disso quando eu estava tarde, e aí eu nasci, ela quis me tirar e tudo e tal, mesmo que seja um caso como este, ou pior do que esse. Que devia ser muito comum em Moab, né? Devia ser muito comum. Aliás, muito comum. A própria Ruth, ela enfrenta vários problemas, que ela estava numa época patriarcal, onde a mulher tem que se impor sozinha, ela e a sogra, porque a outra nora voltou, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então a gente começa aqui. Beleza, capítulo 1, né? Fome e migração, tá? Se você pudesse contextualizar a gente aqui, Rodrigo, basicamente a história não começa com Ruth, né? Não. Começa com basicamente Noemi. Noemi tinha 2 filhos, esses 2 filhos tiveram cada uma esposa, que eram as moabitas, né? E aí de lá, por causa da fome, eles fogem, e quando eles fogem, os 2 homens morrem. Né? Na verdade, os filhos conhecem as moabitas quando eles já fugiram da fome a primeira vez. Ok, perdão. Aí, exatamente. E aí eles fogem, aí eles conhecem as mulheres, eles morrem. Então assim, morreu os 3 homens da história. Morreu o marido de Noemi, que era o Elimeleque, e morreram depois os 2 maridos ali, sobrou as 3 mulheres. Né? O que acontece a partir daqui? Olha que interessante. Eu vou revelar uma coisa que talvez vai surpreender a muitos. É provável que os nomes que apareçam em Ruth nem sejam seus nomes de nascimento. Porque havia muito em Israel o costume assim, quando a pessoa mudava muito de vida ou ia para um lugar, ele recebia um novo apelido, e o apelido pegava de tal maneira que as pessoas já não conheciam mais o nome real deles. Tem muita gente assim, às vezes tem pessoas que têm um apelido e você não sabe nem o nome real dele. Acontecia isso muito em Israel. Lembra que Jacó,
Todo mundo conhecia ele como Israel depois que ele lutou com Deus. Mas o nome dele era Jacó, de nascimento. O nome dos dois filhos é Malom e Quilion. Malom significa justamente adoentado. Doença. Aquele que está doente. E Quilion significa aquele que está definhando. Aí eu fico pensando assim, que pai ia colocar no filho o nome de adoentado e definhando? Eu tenho duas hipóteses. Ou quando a criança nasceu, já nasceu tão mirradinha, tão frágilzinha, talvez fosse até irmãos gêmeos. Talvez. E assim, vou chamar ele de doença, porque o nome pode significar uma coisa que você queira para o filho ou algo que tem a ver com o nascimento dele. Por exemplo, quando Jacó perdeu a sua esposa que ele amava, Raquel, ele queria que o menino chamasse Benoni. Benoni significa filho da minha aflição. Porque era o que ele estava sentindo quando a mulher morreu e o menino nasceu. Alguém falou, não, você não vai botar o nome de menino de Benoni, não. Você vai colocar o nome dele de Benjamim, filho da minha mão direita. Você não vai colocar Benoni. Mas às vezes acontecia. Então, ou eles já nasceram mirradinhos, doentes e receberam esse nome, ou, opção B, adultos, eles já estavam tão adoentados, tão fracos, que pegaram esse apelido. E mesmo assim casaram com as duas lá, com Orfa e com Ruth. Lá eles morrem. Primeiro morreu Abimeleque. E quando Abimeleque morreu, a Noemi ficou viúva. O Elimeleque. Elimeleque. Tá. Elimeleque, perdão. A Elimeleque morre, a Noemi fica viúva com 2 filhos e as noras. Menos mal. Porque você tinha 3 tipos de viuvez naquela época. E até tem no Código de Hammurabi isso aqui. Primeiro tipo de viuvez é aquela viúva chamada almaná, que ela apenas ficou viúva, mas ela ainda tem bens, o marido deixou propriedades que ela podia negociar, isso era uma almaná. Você tem um segundo tipo de viuvez, que é a issá almaná. É aquela que o marido morre, mas deixa filhos para cuidar dela. Ela tem filhos, ela estava nessa segunda situação. E você tem um terceiro tipo, que é a Ezet Hamet. Ezet Hamet literalmente significa esposa da morte. É quando você perde o marido e os filhos e está sozinha. Não tem ninguém para cuidar de você. É o pior tipo de viuvez. Ela caiu nesse tipo, porque o marido morreu, depois morreram os filhos com ela, com as duas. E não só isso. Além de ter o pior tipo, ainda tinha filhas, né, noras, na verdade. Noras. Para cuidar, né, digamos assim, né? Ela na hierarquia era mais velha. Ali. Exatamente. E ela tinha que cuidar das noras. Ela tinha que cuidar. Aí ela falou assim, eu vou voltar para minha terra, porque o meu marido, quando a gente veio embora, por causa da fome, ele tinha terras lá em Belém. Sim. Ter terras não significa que você tinha dinheiro, não. Na seca, sim. Eu vou voltar para lá. É tipo, você tem terras no sul hoje. É complexo, né? Eu tenho um amigo que ele tem terras lá, vou lembrar o nome da cidade, perto de... vou lembrar o nome da cidade lá. Ele falou que assim, meu pai deixou uma propriedade enorme lá, mas não vale nada. Eu não consigo vender por 100 mil reais. Você entendeu? Então, quer dizer, às vezes está lá. E ela falou, vou tentar ver o que a gente faz. Quando ela volta, e aqui é muito interessante porque a gente fala muito de refugiado, a Bíblia está repleta de refugiados. Eu conheci um refugiado esses dias que ele estava contando, por exemplo, a história dele. Ele contou chorando, tem poucos dias. Ele viu os canhões de guerra chegando na casa dele, ele tinha 9 anos. E o coleguinha dele tinha 8 anos. Aí o coleguinha pegou uma pedra e jogou nos tanques, brincando. O camarada só virou com a metralhadora e matou o coleguinha na frente dele. Cara. E aí os pais dele tiveram que fugir para o outro país. Não vou falar o nome dos países, porque esse rapaz se tornou cristão. E houve o batismo dele agora, recentemente em Brasília. Mas por vir de um mundo muçulmano, se tornar cristão pode representar muita coisa para ele. Por isso que eu não estou contando qual foi o local, o país, mas o fato é que quando ele contava, você via a dor de ser um refugiado. Sim. A gente está tão distante no Brasil, agora que tem lá os da Venezuela, o pessoal... O que é um refugiado? Eu já visitei campo de refugiados. É muito triste. Eu ouvi uma mulher falando assim, lá no meu país, eu tinha 4 casas de aluguel. E eu estou há 16 anos morando numa barraca, sem banheiro. É muito dolorido. Ruth, Orfa e a Noemi viu nessa situação. Orfa, só para o pessoal saber, Orfa não é órfã, não. É o nome dela.
Quando chegou a metade do caminho, a Noemi falou assim, olha, é melhor vocês irem embora, filhas. Vocês são novas ainda, quem sabe vocês conseguem alguém para casar com vocês. Aí a Orfa falou assim, então tá, vou voltar para o meu povo. Eu não tenho nada a ver com vocês mesmo, meu marido já morreu. Mas a Ruth pensou bem e falou assim, mas e a senhora sozinha? Não vou deixar a senhora sozinha, não. Eu vou com a senhora. Aonde a senhora for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Essa parte é uma parte onde eu me peguei pensando, não cheguei a uma conclusão. Né? Porque diz assim, né? Onde quer que você for, eu irei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Assim, o que significa isso? Porque eu chegar para você e falar, Rodrigo, o seu Deus vai ser o meu Deus. De alguma forma, isso não... Por um lado, demonstra um respeito a você, uma honra a você, talvez uma gratidão, mas por outro lado, significa que eu estou te colocando na prioridade acima de Deus. Ou seja, o Deus que você acreditar e quiser que seja o seu, vai ser o meu também. Não tem algum tipo... Qual que é o sentido dessa colocação? A forma como isso está escrito em hebraico é uma expressão idiomática, dá a entender o seguinte, que quando eles foram para lá, para a região de Moabe, eles eram praticantes do judaísmo. Só que os filhos de Elimeleque não estavam muito assim com a religião. Tá. Somos até mais... porque eles casaram com moabitas. Exatamente. Né? Somos mais, sabe, não somos. É aquele cristão mais ou menos, vamos colocar na nossa linguagem, né? É tipo, você é cristão? Sou. Você vai na igreja? Não. Não. Lê a Bíblia? Não. Eu sou, na estatística. Né? E geralmente, falando em estatística, quem ainda mantém as tradições religiosas da família é a mulher. Eu não sei a explicação disso. Mas pode olhar na igreja. Se você olhar na igreja, o espectro de uma igreja, quem é mais religiosa geralmente é a mulher. Pode olhar na história do cristianismo. Quem está assistindo a gente que é católico, pega uma missa que você vai. Você tem uma percentagem maior de mulheres do que de homens. É a mulher que arrasta o marido. Quem é evangélico. É mais fácil encontrar uma mulher na Assembleia de Deus que o marido não é da Assembleia de Deus do que encontrar um marido que fala assim, eu sou, mas minha mulher não é. Há casos também que o homem vai e a mulher não. Mas é muito mais raro. O mais comum é a mulher sozinha levando os filhos e o marido que não é. Parece que a mulher tem eu teria que estudar isso melhor do ponto de vista sociológico para entender as razões, mas parece que a mulher ao longo da história ela tem uma sensibilidade maior para o sagrado. Total. Parece que a mulher tem uma sensibilidade maior para o sagrado. E a partir disso eu deduzo que a Noemi estava seguindo direitinho. Eu conheço, por exemplo, famílias de judeus que são judeus, mas come carne de porco, não celebra o Shabat, não está nem com nada e tudo e tal, mas a mãe da família matriarca, ela não. Ela quer reunir os filhos à mesa, no Yom Kippur pedir o jejum. Enquanto ela está viva, não, você tem que ensinar o bar mitzvah para o menino, aquela coisa toda, para ele fazer lá aos 13 anos, tudo direitinho. Então passa-se a impressão que a Noemi manteve-se fiel aos princípios, o marido e os filhos mais ou menos, as duas noras talvez até simpatizavam com o jeito piedoso da sogra, mas não tomavam uma decisão. Mas nesse momento em que Orfa resolve voltar para o seu povo, a Ruth fala assim, não, agora eu admiro tanto o Deus que a senhora segue, que eu quero ser como a senhora. O seu Deus será o meu Deus. Ou seja, Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma forma de evangelismo, você dá um exemplo tão bonito que a pessoa fala o seguinte, olha, por sua causa eu vou crer em Deus. Isso é muito forte. É aquela coisa que dizem aqui assim, talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler lá fora. Né? Exatamente, Jesus falou, Paulo fala, por causa de vocês o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Paulo fala isso em Romanos. Por causa de vocês o meu nome é blasfemado. Mas por causa de vocês também meu nome é honrado. Então, hoje, por exemplo, eu creio em Deus, o Deus da Bíblia, por causa dos personagens da Bíblia. Então, isso é uma responsabilidade grande. Deus em si mesmo se basta, mas ele resolve contar conosco. Eu posso ser uma motivação para alguém acreditar em Deus. Eu estou caminhando nesse momento nas ruas de Jerusalém da época de Jesus. Na verdade, esse piso aqui pertencia à parte do Templo de Jerusalém, nos tempos de Jesus. Essas pedras aqui são originais, têm 2000 anos.
E na época de Cristo, essas pedras eram muito escorregadias e Jerusalém tem neve. E quando a neve cai, o que as pessoas fazem para derreter a neve? Jogam sal no chão, não é isso? Até hoje é feito assim em países, por exemplo, como Estados Unidos e países da Europa. Na época de Jesus também era assim. Os sacerdotes guardavam sal estragado no templo para jogar no chão a fim de que os adoradores não escorregassem e caíssem. Foi com base nisso que Jesus ensinou certa vez o seguinte, preste atenção. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você percebeu como a cultura, a localidade, nos ajuda a entender melhor as Escrituras? E Jesus? Como ele lia e interpretava as Escrituras no seu tempo? Quer saber o método de estudo da Bíblia feito pelo próprio Jesus? Então fique comigo num evento especial, clique aqui e participe. Eu aguardo você.